Imaginem comigo por um instante que estávamos numa travessia no deserto, sem alimentos e sem água, debaixo de um sol escaldante, abrasador. Não faltaria muito, estaríamos a sentir sede e fome, o estômago vazio, a dar voltas e sem vontade até de dormir e as forças a esvair-se. Eu pergunto, quem de nós não terá já experimentado, não assim numa situação extrema, mas sentido fome ou sede? Talvez os nossos pais e os nossos avós tenham razões e experiências, motivos para nos contar acerca das suas privações, da fome que passaram, dos alimentos que tinham que ser divididos, como por exemplo uma sardinha para 2 pessoas ou mais. Eu ainda sou do tempo em que se comia todos da mesma travessa que estava colocada no meio da mesa. De facto, situações difíceis, mas não é desta fome e desta sede que eu vos quero falar. Chamei-vos aqui para vos apresentar o verdadeiro pão que sacia e que nos alimenta verdadeiramente, que alimenta o nosso espírito e que se encontra na palavra de Deus. Pois os alimentos físicos alimentam o corpo físico, mas só o alimento espiritual alimenta o nosso espírito. Assim como o médico cuida do nosso corpo, o psicólogo cuida da nossa alma, somente o Senhor Jesus pode cuidar do nosso espírito. E vejam só, foi Ele quem disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Portanto, é Ele que pode saciar a fome e a sede do nosso espírito. E esta é uma fome profunda, uma sede profunda. É a fome do coração, é a sede do espírito. É uma fome que nada neste mundo consegue saciar. Por isso nós precisamos daquele que pode saciar, daquele que diz: eu sou o pão da vida. E ele não diz: eu fui, ou eu serei. Ele diz: eu sou. E porquê é que ele pode afirmar isto? Porque ele é o Deus eu sou, revelado lá em Êxodo 3:14 a Moisés. Eu sou. Ele é Deus. Portanto, ele pode afirmar ser quem é, e por ser verdade e por ser autêntico, ele pode ser de facto o pão da vida. Não é um pão qualquer, não é um pão que se estraga com o tempo, que perde a sua validade. Não é um pão que sacia apenas por um momento, mas é um pão para a vida eterna. Deixem-me dizer-vos que Jesus falou acerca de si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida, no contexto do Evangelho de João, no capítulo 6, em que o Senhor Jesus tinha alimentado uma multidão com pães e peixes de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E no final, depois de estarem todos saciados, recolheram 12 cestos cheios. E foi neste contexto que eles foram ter com Jesus, talvez pensando: bom, agora se tivermos Jesus connosco, não nos vai faltar alimento para o corpo. E quantos de nós, o homem luta por conseguir os alimentos que perecem e esquecem-se de lutar pelo verdadeiro pão do céu? Estou-me a lembrar também que o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, certa ocasião que eles lhe pediram para orar, e a oração do Pai Nosso está lá incluído. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas a oração não começa aí, diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Ou seja, a prioridade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então Jesus diz: olha, vocês vieram aqui ter comigo porque vocês foram alimentados fisicamente. Mas a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E eles, não contentes, ainda responderam a Jesus, no versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ora, nós sabemos que ele estava a referir-se a si mesmo, mas veja só, os que estavam com ele não entenderam nada disto. Olharam para a letra, olharam apenas para o exterior e não para o interior, para o sentido espiritual daquilo que Jesus estava a falar. Assim acontece com os leitores da Bíblia hoje. Ficam-se pela letra e não entendem nada. Não entendem o espírito da letra. E é isso que eu te quero convidar e ajudar-te a compreender o espírito da letra. Porque é o espírito que nos fala através da letra. Mas não ficamos apenas na letra. Queremos a iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque foi o Espírito Santo que a inspirou, então ele pode também trazer revelação às nossas vidas. Então, o Senhor Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ora, o Senhor Jesus estava-lhes a dizer: se vocês não creem em mim, então continuareis com fome e com sede. Eu não vos poderei saciar. Por isso, meu amigo, o convite é este: crê no Senhor Jesus, para que o teu espírito seja alimentado e o teu coração seja saciado. Jesus é o verdadeiro pão do céu. É o pão que dá vida eterna, o pão que sustenta verdadeiramente, não só nesta vida, mas também na vida futura. Por isso eu quero meditar em algumas verdades que podemos aprender daqui, que o Senhor Jesus não só nos dá o pão, como Ele é o próprio pão que se dá pela vida do mundo. E nós vemos isso aonde? O pão precisa de ser amassado, certo? O pão físico, material, a farinha precisa de ser amassada, não é? Para depois levar ao forno e ficar um pãozinho tostado, quentinho. Pois é, o Senhor Jesus, para se tornar o nosso pão, precisou de ser amassado e de ir ao forno da cruz e ali verter o seu sangue para nos perdoar os pecados, para pagar a nossa culpa, a nossa condenação e para nos dar a vida eterna. O pão da vida não é um pão qualquer, é o pão que passa pela cruz. Este é o Jesus em quem eu creio. É o Jesus da cruz. Não é um Jesus inventado, não é um Jesus folclórico, imaginário ou mitológico. Não, é real, é verdadeiro. Viveu neste mundo, conviveu com as pessoas aqui na terra, relacionava-se com as pessoas e foi ferido, foi aprisionado, foi rejeitado e foi levado à cruz. Muitos sem o saberem, mas tudo aconteceu segundo o determinado conselho de Deus, porque já estava assim determinado por Deus que era dessa forma e só dessa forma que ele iria ser o alimento para a humanidade, que ele iria ser a restauração da humanidade. Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo é, de facto, o pão da vida. E só Ele pode saciar a nossa fome espiritual. Quantas vezes vives em solidão? Quantas vezes vives amargurado, sentindo culpa?
Quantas vezes vives num vazio existencial sem saber quem és, de onde vens e para onde vais. Vives sem um propósito. Vives sem esperança. Mas eu quero dizer-te, venha Jesus e recebe a vida eterna. Porque a salvação, a vida eterna, não se obtém por obras ou por mérito próprio, nem pela religião. Não é pertencer a esta ou àquela religião, a esta ou àquela denominação ou organização que nós podemos saciar o nosso espírito, ter vida no espírito. Não. Isso são os homens que nos querem amarrar e enganar e aprisionar. Não. Quem nos salva é Jesus. Ele é que é a arca de Noé, é Jesus. Não é a organização em si, não são as denominações. É Jesus. Jesus é a arca de Noé. Se estás em Jesus, estarás salvo. Se pertences apenas a esta ou àquela denominação ou religião, eventualmente poderás estar perdido se não tiveres Jesus. A salvação é um encontro vivo e real com Cristo. É um entregar-se àquele que satisfaz o coração, o nosso espírito, o nosso homem interior. Por isso, eu quero que façam uma pergunta a vocês próprios. Quantas vezes tentastes encher esse vazio, buscando preenchê-lo nos prazeres desta vida, ou então nos casinos, nos prazeres ou na aprovação do outro? Todavia, eu sei que isto é verdade, todavia te sentes com fome, com sede e vazio. Porque isso não complementa, não completa, não alegra, não satisfaz o teu espírito. Porque o nosso espírito alegra-se nas coisas que vêm do alto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque Cristo é a fonte da vida verdadeira. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Só Ele sustenta. Ele é a própria vida. Portanto, Ele pode sustentar-nos. E é só através dele que ficamos ou somos ligados a Deus Pai. E essa é a vida, é o relacionamento com Deus Pai. Essa é a vida verdadeira, é ter paz com Deus, é ter a alegria interior, saber que somos perdoados em Cristo, saber que somos aceitos por Deus em Cristo, saber que as nossas maldades, os nossos pecados confessados e abandonados são lançados no mar do esquecimento. Sabemos que, estando em Cristo, quando estivermos com Ele no tribunal de Cristo, certamente iremos ser avaliados, mas, contudo, não seremos condenados. É Ele quem nos sustenta. Ele é o verdadeiro pão da vida. Ele é o pão presente que nos alimenta hoje, aqui e agora. Mas também é o alimento, é o pão futuro que nos garante a eternidade com Deus. E este pão é um pão dado, não é um pão conquistado. Não precisas suar para conquistar este pão. Não precisas pagar. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra-nos que Deus não nos pede esforço. É Ele que faz a obra. A obra do Calvário foi feita por Cristo, completada por Cristo. Telestai, tudo está consumado. Nada mais podemos acrescentar à obra de Cristo no Calvário. A obra da nossa salvação está completa. O que Deus pede de ti e de mim, apenas uma coisa: que creias. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, eu sou o pão da vida. Eu sou o seu sustento, o seu alimento. Nós não temos que competir por apanhar um naco de pão. Não. Apenas temos que receber
este presente dado por Deus. Então, como é que nós podemos comer deste pão? Eu já o disse, mas vou ser mais claro. Em primeiro lugar, devemos nos alimentar deste pão não uma vez, mas constantemente, diariamente. Porque a vida cristã, e é disto que se trata, é uma relação, não é um ritual, é uma relação de amizade, de amor espiritual, de entrega. É uma empatia, é uma relação, é uma amizade, é ter comunhão. E, portanto, nós comemos deste pão quando cremos em Jesus, ou seja, quando pela fé confiamos nele. E somente pela fé. Porque esta obra é uma obra gratuita da parte de Deus, é um presente oferecido. E não por méritos próprios. Senão isso seria uma paga. Porque fizestes isto, mereces aquilo. Não. O Senhor nos dá porque nós não merecemos. Nem temos como nos salvar a nós próprios. Portanto, nós recebemos de graça. E agora, presta atenção. Recebemos, mas não é para ficar guardado. É para partilhar com outros. E é interessante porque, ao mesmo tempo que aqueles peixinhos e pães eram distribuídos, diz que eles se multiplicavam nas cestas. Portanto, é na medida em que nós partilhamos esta fé em Cristo com outros, não é? Que o milagre vai acontecendo, que o pão da vida se vai multiplicando. Portanto, a fome do mundo só se saciará com o pão do céu compartilhado. Esta é também a nossa responsabilidade. Agora que conheces quem é o verdadeiro pão do céu e que sabes como receber este pão do céu, também tens a responsabilidade de partilhar o pão do céu com outras pessoas. A pergunta é: quantos de vós precisam de receber este pão do céu? Quem de vocês está cansado de tentações vazias e desejos que nunca se satisfazem? Satanás engana-nos, fazendo-nos pensar que os prazeres deste mundo nos satisfazem e nos fazem felizes, mas é uma felicidade temporária e fugaz. Por isso eu quero fazer-te pensar, refletir, e quero que penses por uns momentos. Jesus não está a falar aqui de teorias ou de conceitos. Ele está a falar de uma experiência. Ele está a falar de quem vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Está a falar fome do espírito, sede da alma. Ele quer te alimentar completamente. Não só o espírito, mas também a alma. E também ele tem um bom propósito para o teu corpo. A esperança é esta, é que seremos transformados e ressuscitaremos com corpos gloriosos, semelhantes ao do Senhor Jesus. Não é isto maravilhoso? Vale a pena qualquer sacrifício neste mundo para ganhar a vida eterna, para não trocar os bens eternos pelos bens passageiros e materiais. Por isso, hoje, esta decisão pertence-te, está diante de ti. Não apenas Jesus está distante, mas Ele está próximo, está aqui. Ele é o pão vivo. Ele é a palavra viva. Ele é o pão que te enche, que te sacia, que te cura e que te liberta. Talvez estejas a viver oprimido, opressões malignas, pois este pão, este Senhor Jesus, que é o pão da vida, é o pão que sustenta, é o pão também
que liberta. Por isso hoje tens a oportunidade de vir a Ele com humildade, crer nele com uma fé simples mas verdadeira e ser preenchido pelo pão que nunca mais acaba, por aquele que permanece para a eternidade. Por isso eu te convido a fazeres uma oração muito breve comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, perdido e distante de Ti. Reconheço o vazio da minha alma, a fome e sede do meu espírito. Reconheço os caminhos por onde tenho andado, desviado de Ti, metido em atalhos, mas sei agora que o fim deles é a perdição eterna e eu não quero isso para a minha vida. Por isso eu te peço que me perdoes e que me restaures à comunhão com Deus o Pai e contigo e com o Espírito Santo. Quero ser uma nova pessoa, transforma-me. Eu te aceito como o Senhor da minha vida e daqui em diante eu passo a meditar na Tua Palavra para te conhecer melhor e para me tornar Teu discípulo. Ajuda-me também a levar esta mensagem ao mundo, uma mensagem de esperança num mundo cansado e em guerra com falta de paz. Ajuda-me a viver como filho Teu. Isto te peço, em nome de Jesus. Amém. Se fizeste essa oração, quero que saibas que Deus te recebe como filho. Quero que saibas que Ele já está a alimentar-te, porque Ele é, a partir de agora, o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim não mais terá fome. Quem crê em mim não mais terá sede. Meu amigo, eu te quero desejar que continues a caminhar neste caminho que é estreito, mas que leva, que nos conduz à vida eterna com Deus. Fica firme, fica forte, não desanimes, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e de que os prazeres e de que os desejos da carne. Jesus é maior. E tenha certeza de uma coisa: Ele que começou a tua obra, uma obra nova, uma obra de transformação em ti, Ele é fiel para a levar até ao fim. Amém? Estamos juntos? Que assim seja.